Opa, segunda-feira, pessoal, 20 horas, dia de live aqui na Atitude Nutrição. Que delícia estar aqui com vocês. Ontem eu comemorei meus 29 anos, olha só que maravilha. Tá aqui cheia de energia e por isso eu decidi fazer uma live meio diferente para vocês poderem aproveitar um conteúdo que eu tenho certeza que todo nutricionista se pergunta. Qual atividade eu faço em educação alimentar e nutricional com as crianças? Que livro eu uso? Que jogo eu uso? Não sei que atividade que eu faço. Carol, me ajuda com uma dica. Essas são algumas das muitas perguntas que eu recebo. Então, eu decidi trazer para a live de hoje uma indicação de um livro para vocês tanto indicarem para os pais, poderem comprar, adquirir para ter com as crianças. Eu não sei se é um livro que está com fácil acesso, mas sempre uma dica que eu dou para as minhas alunas é quando eu mostrar um livro aqui, que pode ser um livro que eu já comprei faz tempo, esse vai ser um caso, olhem na estante virtual. Eu não sei dizer se existem outros sites como a estante virtual, mas a estante virtual é um site onde eles têm vários sebos, né? Sebos, para quem não sabe, é o local onde tem livros usados, então é mais fácil de achar. Se também vocês tiverem outras dicas, coloquem aqui nos comentários. E conforme vocês forem entrando, por favor, coloca para mim quem que tá aí, de onde que vocês são, que eu vou adorar saber de onde o pessoal tá vendo a live. E se também tiver alguma colega que se interesse por esse tema da educação alimentar e nutricional, já marca ela para ela vir acompanhar a live com você, tá bom? O livro que eu vou mostrar hoje para vocês é esse aqui, ó. Alguém conhece? Bibi Come de Tudo. É um livro da coleção Primeiras Decisões e é da editora Scipione. E o autor se chama Alejandro Rosas, ou Alejandro Rosas, não sei se é um nome em português ou não. Mas enfim, é esse aqui, ó. Bibi Come de Tudo. Por que eu decidi trazer esse livro? É um dos livros que eu mais gosto. As minhas alunas mesmo do programa Brincar de Comer vivem me perguntando, né? Carol, que livro que você indica? Que livros que você indica pra gente comprar? Tem alguns livros que eu indico lá no curso, mas o que eu digo eu tenho aqui mais de 100 livros que eu fui comprando ao longo desses anos, trabalhando com educação alimentar e nutricional infantil, e assim, 100 livros destinados para as crianças, tá? E de várias idades, é claro. Mas dentre esses livros, pouquíssimos eu leio na íntegra com as crianças. Quase nenhum, porque eles não trazem, às vezes, o que eu quero passar de conteúdo para a criança, sabe? Eu acabo usando as imagens, porque elas são legais, e eu vou recontando a história de uma outra maneira. O Bibi Come de Tudo eu consigo utilizar mais ao pé da letra, ainda assim, às vezes eu faço uma outra adaptação. Como que vai funcionar aqui? Eu vou ler parte do livro e conforme eu for lendo, eu vou fazendo alguns comentários, tá? O que eu indico quando você for fazer com a criança é que você só leia ele direto, ou então você pode dar para a criança ler. E numa segunda leitura, num segundo momento, que pode ser logo na sequência, finalizou a leitura, vocês podem voltar e reler a história com comentários, tá? Essa é uma maneira de se fazer. Então, vamos lá. Vamos começar. Começa assim o livro. Quando eu era bem pequenininha, comia sem saber o que estava comendo. E aqui eu já vou fazendo para vocês os comentários, porque eu não vou fazer igual as crianças, que eu leio até o final e volto nos comentários. Eu já vou fazendo os comentários do que pode ser dito. Olha só, quando a gente é bem pequenininha, a gente não sabe muito bem o que estava comendo, né? A mamãe estava apresentando novos alimentos pra gente. Antes, tomava só o leitinho da mamãe ou o leitinho que a mamãe dava na mamadeira. E aí, quando ela começou a trazer novos alimentos pra gente conhecer, quanta coisa nova. Você já pensou quantos alimentos você já conheceu? E daqui, ó, já sai uma boa conversa com as crianças para ir nomeando alimentos. Ah, que alimento eu conheço? Conheço arroz, conheço feijão. O que mais que você conhece? Conheço carne. E legume, qual que você conhece? E fruta, qual que você conhece? Você já consegue ir trabalhando dessa maneira com a criança quais alimentos ela conhece, porque quando ela era bebezinha, ela não conhecia tantos. E aí foi aprendendo e conhecendo vários outros. Beleza. Na continuação aqui no livro.
Minha mãe me dava uma papinha, de que às vezes eu me lembro e me dá saudade. Aí você pode até, né, falar assim, ah, então, será que você comia papinha? Você lembra dessa papinha que você comia? Como que era? Qual é a diferença de uma comida de um bebezinho para uma comida de uma criança maiorzinha? E aqui vale a pena a gente ressaltar que nós estamos entrando numa nova fase da nutrição, onde já temos várias crianças que não necessariamente foram alimentadas por papinha. Então, vale a pena conhecer a história da criança, tá? E pode ser até uma maneira de se conversar com as crianças, que inclusive dá para os bebezinhos, mesmo sem os dentinhos, comerem outros tipos de comidinhas que estejam molinhas, né? Beleza. Depois começou a me dar frutas, legumes, carnes, e eu gostava de quase tudo. Quase. É bem engraçado como a maior parte das famílias, gente, relata que os filhos, quando eram crianças, quando eram bebês, gostavam de praticamente tudo que era oferecido, não é verdade? Vocês não escutam isso das famílias que chegam até vocês? Portanto, a criança provavelmente já ouviu a mãe dela falando isso. Quando ela vê aqui na história, a Bibi da história falando também que ela gostava de quase tudo, já é uma reciprocidade, ela já se enxerga. Nossa, realmente, eu também gostava de quase todas as comidinhas que a minha mãe fazia, tá? Então, aqui a criança já faz a primeira conexão com a história. Continuando. Porque tem umas coisas que só da gente ver, a gente já não gosta. E é verdade, tem muitas coisas que as crianças olham e só de olhar elas já não gostam. E tem outras de que ninguém gosta e eu adoro. E esse é um momento, por exemplo, da gente conversar. Olha só, que alimentos que você gosta muito, por exemplo, e que outras pessoas não gostam tanto. Do mesmo jeito, tem um alimento que eu posso gostar muito e você não. Isso é dizer para a criança que tá tudo bem não gostar de alguns alimentos, tá? Eu reforço isso com as famílias. Gente, a gente não gosta de tudo, sabe? Eu sou nutricionista e eu não gosto de tudo. Então, tá tudo bem se a sua criança não gostar de tudo, desde que ela goste de muitas coisas, certo? E então, continuando. Aí ela faz ela coloca aqui um exemplo. Como os pés de galinha que o meu pai cozinha para mim, que é algo que ela gosta. E o meu primo Arthur não gosta de berinjela e eu também não. E aí, nessa sequência, a gente pode, né, nessas duas páginas que passaram, falar justamente do que a criança gosta, do que ela não gosta. É uma abertura de uma conversa ali. Não, imagina você estar no consultório atendendo. Se a criança ela teve a oportunidade de ver esse livro, você pode até direcionar que esse livro seja dado para ela quando ela chega, e ela viu lá na história que tem alimentos que algumas pessoas gostam, tem outros que elas não gostam. Na hora que ela entra para o seu consultório, se você pede para ela trazer esse livro, dá para vocês conversarem sobre esse assunto com ela, de que alimentos você gosta, de qual você não gosta. E essa já é uma primeira abertura, tá? Para você entender ali na comunicação com a criança o que falar e conhecer dela algumas preferências, ok? E aí ela continua aqui no livro. E ele come tomate cozido que eu não posso nem ver. Ah, então tem uns alimentos que a gente não gosta, mas tem outros que a gente não pode nem ver, que a gente nem quer. E ela comenta, macarrão tem que ser sem molho de tomate, só com azeite. Beleza. Continuando, de caqui nenhum de nós gostava. Na verdade, nunca tínhamos provado. Que criança que já não falou, eu não gosto sem provar. Aí olha só, e achávamos que não iríamos gostar. Até que um dia o meu pai contou que era a fruta preferida dos duendes. Então pensamos assim, se eles gostam, não deve ser tão ruim assim. E decidimos provar, e era tão bom que o Arthur e eu comemos de nos lambuzar até a orelha. Olha que parte rica desse livro para você trabalhar com a criança. Gente, ó, a Bibi e o Arthur, eles achavam que não gostavam de caqui. E depois que eles descobriram que o caqui era a fruta preferida dos duendes, eles foram, provaram e gostaram tanto, mas tanto, tanto, porque o caqui é uma fruta tão maravilhosa, tão saborosa, tão gostosa, que olha só, eles comeram até se lambuzar, como tá lá na imagem, né? Eles comendo até se lambuzar. Por que essa parte é rica? Para a gente mostrar para a criança quando ela tá, né, lendo uma história, ou estão lendo uma história para ela vai se enxergando naquela história. Então, ela pensa ali naquele momento, nossa, realmente tem muitas coisas que eu falo que eu não gosto, assim como a Bibi, e eu nunca nem provei.
E nessa, você vai trabalhar, então, com a criança no lúdico, de, nunca provou morango, acha que não gosta de morango. Então, o morango pode ser a fruta preferida de quem? Das fadas. Pode ser a fruta preferida da Ladybug, porque é vermelhinha. E aí vai entrando, né, da sua ludicidade de como trabalhar isso com a criança e até mesmo como ensinar para os pais a fazer a utilização desse recurso, tá? E aí, continuando. E antes, tinha um monte de coisas que eu não gostava. O Arthur era pior que eu. Minha mãe sofria, a mãe dele também. Concordam que também mais reciprocidade? Olha só, as mães deles, assim como a minha mãe, sofriam porque eles ficam colocando as coisinhas para o canto do prato. Então, eles colocam aqui. A gente deixava todas as verduras na borda do prato. E a mamãe dizia que não eram adorno, tinham de comer. Então, a gente fazia as verduras desaparecerem debaixo do prato. Mas quando a mamãe tirava a mesa, elas apareciam de novo, não tinha jeito. Tipo, eles viravam o prato ao contrário, né? Essa é uma outra parte riquíssima do livro para você trabalhar na educação alimentar e nutricional, respeito ao alimento. Que o alimento que está no prato, que a gente pode colocar ele para o cantinho se a gente não quiser comer, mas que a gente não deve jogar ele no chão. Eu que, né, e as escolas enfrentam um grande problema com as crianças quererem jogar os alimentos no chão por não quererem comer. Esse livro, assim como um outro, eu utilizei como recurso para a parte de educação alimentar e nutricional desse cuidado, de não quer comer, tá tudo bem, bota para o lado, mas vai continuar aqui no seu pratinho do ladinho e não é para jogar para fora do seu prato, né? Então, essa parte do livro a gente consegue utilizar para mais esse conceito. O Arthur me ensinou um truque, comer primeiro o que a gente não gosta, deixando o mais gostoso para o fim. Assim fica um gostinho bom na boca. Olha que outra ideia super rica. Eu utilizo uma técnica, né? Com as crianças, quando eu vou fazer atividades de degustação, que eles podem ter disponível ali um copo de água. Então, se, por exemplo, a criança provou e ela não gostou, ela pode pôr água na boca para lavar. De certa forma, né, tirar aquele gosto da boca. E assim elas ficam mais tranquilas e mais seguras para poder experimentar aqueles alimentos. O ponto é, às vezes a água não é suficiente. Teve uma aluninha, já contei a história dela uma vez, que a gente teve uma aula, ela provou o mel, e o mel, ele gruda na boca, né? É um sabor forte que dá uma grudada, assim, por toda a boca. E ela tomou água, ela não gostou do sabor, ela tomou água, ela não gostou do mel, e mesmo com a água não saiu. Então, com ela depois, para ela voltar a ficar tranquila na aula, a gente começou a utilizar a estratégia de ter um suco, que aí era um sabor de um suco que ela gostava, ela determinou lá o sabor de um suco, e aí se ela não gostasse de água, ela poderia tomar o suco, tá? Isso pode ser feito assim como a própria criança aqui no livro ensinou, com um alimento, que vai deixar o gostinho do que você mais gosta, então, no final, ali na sua boca. Olha só, uma técnica que... Gente, será que, na hora que eu tô ali atendendo a criança, será que, você falou pra mim que você não come brócolis, né? Mas que você não gosta, mas você nunca provou igual a Bibi. Que tal se a gente fizer, então, igual a Bibi e o Arthur? Você coloca o brócolis no seu prato, e aí você coloca uma outra coisa que você gosta muito. Você pergunta pra criança, o que você gosta muito? Gosto muito de tomate. Beleza. Então, vamos combinar assim, mãe? Olha só, você vai fazer o brócolis para ele, essa receitinha nova aqui que eu tô te dando. Toma essa receitinha, vocês vão fazer juntos já lá em casa. Isso já vai fazer a criança se animar, porque ela que tá preparando. Na hora de comer, pega o brócolis, põe o brócolis primeiro na boca. Come o brócolis. Se gostar muito do sabor do brócolis, já aí come depois como quiser, que alimento quiser. Se não gostar tanto, você pega um tomate, bota na boca aí, enche a boca com aquele gostinho do tomate. E o sabor do brócolis sumiu. Mas saiba que na primeira vez, nem sempre, a gente sente o sabor direito daquele alimento. Então, você tenta outro dia com outra receita. Combinado? Combinado. E a criança vai tranquila para a experimentação. Porque você está falando para ela que, olha, tá tudo bem. Se aquele sabor que você está com medo realmente não for tão bom assim, a gente tem um jeito, né, de você tirar aquele sabor da sua boca. Ou lavando a boca com suco, ou lavando a boca com água, ou colocando outro sabor na boca que a criança gosta, tá? Um alimento que ela gosta. Isso quer dizer, não é eu te dou o brócolis para você comer, que tem gente que faz isso, né? Eu te dou o brócolis, você come o brócolis, e aí
Se você comeu brócolis, que é algo que você não gosta, que você não quer, se você comeu brócolis, aí eu te dou o tomate que você gosta. Não é isso. É o tomate tá ali para você poder comer ele em cima, caso o sabor do brócolis seja tão ruim assim. E eu já solto para criança, mas você vai achar que é maravilhoso. Eu gosto. Pelo menos eu gosto. Depois você me conta o que você achou, se o brócolis da sua casa ficou bom. Quando a criança volta e fala para mim que não ficou bom, eu falo, mas você deve ter usado um tempero diferente. Então eu vou te dar outra receita. E já dou outra receita. Não dou nem, assim, oportunidade dele acreditar realmente que ele não gosta do brócolis. Porque pode ser que do jeito que foi feito, não ficou bom. Se pôr no meio da torta, talvez ele goste. Essa é uma conversa que eu também tenho com as crianças. Vamos lá, continuando. Tem um pessoal que está perguntando o nome do livro, eu vou mostrar ele de novo assim que eu acabar de lê-lo, tá bom? Vamos lá. Deixando a gente parou aqui, né? Deixando o gostinho gostoso para o fim, fica um gostinho bom na boca. Minha mãe sempre disse que é bom comer de tudo para ficar forte e saudável. Que mãe não disse isso, né, gente? A gente entendia, mas na hora de comer esquecia. Com as crianças não acontece a mesma coisa? Na hora que você tá ali conversando com ela tá, não, entendi. E aí, na hora de comer, não come. Por quê? Esqueceu? Será que é isso? Será que a criança esqueceu? Muitas vezes, é claro que não é porque a criança esqueceu, é porque na hora que ela tá ali no momento de enfrentamento, né, de ter que consumir alguns alimentos do qual ela não tá tão acostumada, ela precisa de um ambiente que foi promissor para isso, que seja tranquilo, ela precisa se sentir segura, ela precisa ter o exemplo, outras pessoas comendo junto com ela, comendo aquilo também, ela precisa que aquele alimento esteja apetitoso, que esteja chamando atenção, que brilhe os olhos, ela precisa saber que se ela quiser cuspir fora, tá tudo bem. Então, isso pode me dar a oportunidade de eu conversar com o pai da criança, com o cuidador, tá? E aí, continuando. Um dia, meu pai disse: cada um de vocês, falando para a Bibi e para o Arthur, cada um de vocês vai fazer uma lista de 3 coisas de que não gosta. E essas 3 coisas vocês não precisam mais comer. O que a gente está falando para a criança quando faz isso? Olha só, você tem o poder de decidir. Se tem 3 coisas que você não quer comer, tá tudo bem. Você fala para mim quais são, a gente vai escrever na lista, vai pôr lá na porta da geladeira e depois disso, a gente não precisa mais discutir sobre essas 3 coisas. Aí eles se perguntam, que legal, mas e o resto? E o pai disse, o resto vocês comem, combinado? Pelo menos provam. Na verdade, aqui tá escrito assim, ó. O resto vocês comem sem reclamar, combinado? Lembra que eu falei que eu dou umas adaptadas no livro? Essa é a parte que eu adapto desse livro. O resto vocês experimentam, combinado? Então, combinado. A gente achou legal, nunca mais ninguém ia nos obrigar a comer o que não gostávamos, né? Aquelas 3 listas. E aí eles fizeram a lista. Na minha lista, disse a Bibi, eu pus tomate cozido, berinjela e fígado. Na do Arthur tinha sopa, ovo e berinjela também. Podiam ter outras coisas na lista, mas eram coisas que dava para comer sem muito problema. O que você pode fazer? Olha só, que riqueza esse livro. Você fazer uma lista com a criança que você está atendendo no consultório. Teve uma aluna do programa Brincar de Comer, ela está com caso de uma seletividade alimentar com uma paciente, e ela, né, levou o caso para a gente discutir na comunidade dos alunos, e uma das ideias que eu dei para ela foi justamente essa. Faça com a criança uma lista daquilo que vocês não vão tocar no assunto. Aqueles alimentos dos quais você não vai falar. Ganhe a confiança da criança. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer que nunca mais eles vão comer, aqui na lista dele, que nunca mais vão comer esses alimentos? Não necessariamente. Inclusive, é o que acontece na história. Eles acabam comendo um desses alimentos. Mas essa é a oportunidade de você falar para a criança, olha, tá tudo bem, tem tanta coisa que a gente, né, enquanto Nutri, tem que olhar. Então, por que a gente vai olhar, se apegar naquilo que a criança realmente está total seletiva, total restritiva sobre aquele alimento? Não olha para ele agora, olha para outro, tá? Então, podiam ter outras coisas na lista, mas eram coisas que dava para comer sem muito problema. Daí em diante, a gente já passou a comer de tudo, menos aquelas 3 coisas. E se você tá com a criança lendo a história, ela fez a lista dela, você pode, né, dizer, ó, depois disso, olha lá, eles começaram a comer, experimentar de tudo, e olha que felizes que eles estão, olha que legal, as mães deles aqui também, né, estão durante a refeição participando.
Aí, de repente, a Bibi fala, e agora são só 2. Sim, 2, porque minha mãe fez uma lasanha de berinjela ontem. E estava tão boa que nós apagamos a berinjela da lista. Porque isso não quer dizer também que a gente vai deixar de oferecer. Quer dizer que vai deixar de ter em casa, que vai deixar de ter no refeitório. Quer dizer simplesmente que a gente não vai mais insistir. Isso daqui, se você quiser comer, tá tudo bem. Pode comer. Mas senão a gente não vai insistir sobre. Quem sabe com o tempo acabamos com as listas. Porque, como disse o papai, comer é dar sabor à vida. E se aprendemos a gostar de tudo, vamos ter mais coisas para comer. E essa é a hora que eu falo para as crianças. Imagina que demais é a gente ter mais coisas para comer. E, gente, é com entusiasmo, sabe? Nossa, imagina, só comer laranja. Ai, todo dia laranja. De manhã laranja, de tarde laranja, de noite laranja. Nossa, não é muito melhor se a gente comer laranja de manhã, uva de tarde, morango de noite. No outro dia come uma banana, e aí come uma maçã, e aí começa a falar um monte de alimentos, tá? Porque eu tô mostrando para eles que olha como isso é legal, olha que oportunidade demais a gente comer vários alimentos, vários sabores, tá? E a vida será, assim, uma delícia. E, fim. Eu acho esse livro muito lindinho para quem estava perguntando que chegou atrasado. Chama Bibi Come de Tudo. Coleção Primeiras Decisões, editora Scipione, do Alejandro Rosas, tá? Então, eu adoro trabalhar com as crianças histórias. Criança, ela se enxerga na história. Cada vez que a gente trabalha uma história na educação alimentar e nutricional, é uma oportunidade da gente fazer a projeção da criança para a história, né? Então, dessa maneira, eu consigo trazer para eles alguns conceitos que, se eu falar diretamente para ele, talvez eu chegue e falo diretamente para a criança. O duende gosta do caqui aqui, como na história, pode dar efeito? Claro, vai dar efeito, tá? Por experiências próprias. Mas se eles viram na história, se torna mais real, é mais palpável. E isso faz a criança querer trazer a história para a sua realidade. Porque primeiro ela viu o enfrentamento do personagem na história. Então era outro personagem que não era ela, mas que era totalmente similar a ela. Ele viu que aquele personagem enfrentou a história e deu tudo bem. E aí ele fica mais forte para enfrentar também, tá? Essa é uma maneira da gente trabalhar com as crianças utilizando historinhas. É um das minhas ferramentas preferidas, por isso que eu tenho tantas histórias em casa. Mas, como eu disse, uma boa parte dos livros que eu compro acabam não tendo uma história boa para se contar. E eu uso as imagens e eu crio as minhas próprias histórias também e os meus próprios personagens, tá bem? Pessoal, dúvidas sobre livros? Conta para mim. Coloca aqui nos comentários, você que está aí, que trabalha com educação alimentar e nutricional. Qual livro que você já utilizou na educação alimentar e nutricional que você mais gostou? Um livro de indicação aqui que você mais gostou, tá bom? E também eu quero saber se vocês gostam desse tipo de live. Se vocês gostam de lives assim, ó, mostrando o livro, mostrando um jogo, coloca para mim nos comentários que vocês querem mais lives assim, coloca assim, mais lives, mais dessa, mais dessa. E porque eu sei que esse é um tipo de live que a gente vai conseguir trazer uma qualidade de conteúdo para vocês. Vamos lá. A Carolina Iris perguntou qual que era o nome desse livro. Vamos lá, ó. Anota aí, hein? Vou pôr mais perto para vocês poderem tirar um print. Ó. Bibi Come de Tudo. Coleção Primeiras Decisões. Editora Scipione. Alejandro Rosas. Eu não sei como ler. Alejandro, enfim. Pedi o nome do livro, repeti, beleza. Bibi Come de Tudo. A Veri falou que legal, que ela adorou. A Sandra, boa noite a todos. Desculpa, eu cheguei agora, como que é o nome do livro? Acabei de mostrar aqui de novo. A Sandra gostou da live. Gente, recomendo fortemente que vocês tenham alguns livrinhos coringas. Tem um post que eu fiz algum tempo atrás, que tem os nomes de alguns livros. E vocês podem depois, por lá também, se conseguirem algumas indicações, né? Vamos ver, a Veri... Gente, eu tô precisando usar óculos, eu acho que eu não tô enxergando os comentários, vou ter que chegar para frente.
Vamos lá. A Veri, o Tiveg uso sempre. O legal é que no final os dinossauros fazem uma festa com espetinhos de frutas e ela propõe isso no final com as crianças, uma festa como a do Tiveg. Eu adoro esse livro, Veri. Eu conheci ele não faz tanto tempo. Ele é até uma das recomendações dos livros no programa Brincar de Comer. Eu acho, assim, uma oportunidade incrível para a gente trabalhar, mas eu faço a leitura dele de um jeito um pouquinho diferente também. Mas é um livro que dá para trabalhar na íntegra, né? Ele é bem legal e é um livro novo. Como é um livro novo, com certeza vocês encontram nas livrarias tradicionais. Beleza. A Gizi falou que... Olha, eu não sei ler na sua língua, Gizi, mas eu consegui entender que você adorou lives com esses tipos de materiais. Eu só não vou repetir, mas beleza. Fico feliz que, ó, estamos atingindo pessoas de outros países. A Ju falou que sim, que ela gostou de lives com indicações de atividades, que é ótimo. Beleza, pessoal, muito legal hoje. Esse livrinho, como eu disse, eu já tenho ele faz bastante tempo, já trabalhei ele, ó, muitas e muitas vezes, sempre é sucesso, sempre dá certo. E a única coisa é que talvez vocês precisem procurar em sebos. Eu não sei dizer se vocês vão achar nas grandes livrarias. Talvez uma edição mais nova, pode ser que encontre. Mas se não... Ai, Carol, não achei o livro. Queria trabalhar essa história, fiquei apaixonada por essa história. Nossa, seria ótimo. Gente, por favor, né? Não se limitem a trabalhar com o livro, então. Vai lá, faz um desenho, escreve, faz a historinha, entrega para a criança, tá? Você pode fazer isso por desenhos, você pode contar a história para a criança, de não necessariamente usando o livro, faz palitoche, pega, imprime imagem, cola as imagens no palito, conta com as imagens, tá? Claro que o livro tem uma delícia de se usar estando com ele. Livros para as crianças é algo bem importante. Mas se não tiver essa opção, a história foi contada aqui, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigada por você estar aqui participando. Eu vou pedir agora que você coloque para mim nos comentários o que você mais gostou dessa live, o que você vai levar de aprendizado, tipo uma sacada. Carol, tirei uma sacada dessa live, a sacada foi essa. É tanto importante para mim saber qual que é a sacada que você tirou, então põe para mim nos comentários para eu entender o que vocês estão compreendendo aí do outro lado. E para você também, quando a gente para e pensa, nossa, o que eu aprendi aqui hoje? Por que eu fiquei aqui, olha lá, quase meia hora ouvindo a Carol falar? Para quê? Ah, porque eu aprendi isso. Coloca nos comentários qual foi o seu aprendizado e o que você vai levar dessa live. E é claro, se você gostou do conteúdo, tem alguma colega que pode se beneficiar, marca ela nos comentários para ela poder assistir a reprise depois, tá bom? Assim a gente ajuda outros nutricionistas a terem acesso a esse conteúdo, porque quanto mais nutricionistas têm acesso às atividades de educação alimentar e nutricional, mais crianças são impactadas, não é verdade? E eu tenho certeza que, assim como eu, você que está aí do outro lado, quer ver muitas e muitas e muitas outras crianças cheias de vontade por consumir mais alimentos da feira, cheias de vontade por ter uma alimentação mais saborosa, com felicidade. E é isso que eu prego aqui, é isso que eu quero que vocês me ajudem sempre a espalhar por todo esse país, tá bom? Então, vamos lá. Eu também, a Veri falou que também conta a história de uma maneira diferente. Não adianta, né? A gente acaba mudando um pouquinho a história, mas isso não impede de ser teu livro, porque é um livro bem legal. Eu gosto dele, certo? Tem um delayzinho aqui entre o que eu falo e o que vocês escutam, então eu vou aproveitar e só contar uma história para a gente fechar essa live, ok? Tenham atenção na hora que vocês forem contar histórias, se a criança entendeu aquilo que a história queria dizer, se foi real, tá? Se ficou claro para ela o que a história queria dizer. Eu tive uma experiência, posso até fazer uma live com aquele livro? Vou fazer isso, vou fazer uma live com aquele livro que surtiu um problema. A criança entendeu uma outra coisa, e aí, para depois desfazer esse entendimento, foi difícil. Porque a criança, ela acredita nisso aqui, é de verdade para ela. Isso daqui é real, é totalmente real.
Então, se a gente não colhe os aprendizados, assim como eu estou fazendo com vocês, que eu falei, gente, coloca nos comentários para mim o que você tirou de aprendizado. Se a gente não colhe os aprendizados da criança, isso até é um dos princípios do coaching, as alunas do coaching sabem, né, gente? A gente precisa colher os aprendizados para entender, para saber se a minha comunicação está certa também. O que o outro está aprendendo, o que o outro está levando, porque o que ele aprende é o que ele vai levar com ele, né? E eu não posso deixar que ele leve com ele um aprendizado que não era o que eu quis dizer, que não era o que, no caso da sessão do coaching, era para eu ter aprendido, que não era o que essa história queria dizer. Então, atenção a isso, tá bom? Vamos lá, a Gizi disse que aprendeu a fazer uma lista de alimentos, daquilo que as crianças não gostam, ótimo, já pode pôr em prática. E a Nathalie perguntou do nome do livro. Nathalie, tá aqui nos comentários o nome do livro, mas também tá salvo durante a live, a Bibi Come de Tudo. Eu vou deixar a reprise salva. Pessoal, um beijo para vocês, muito obrigada por estarem aqui. Até segunda-feira que vem, tá certo? Lembrando também que estamos com o canal lá no YouTube, confere os vídeos que estão saindo por lá. Tchau, tchau!